Bem-vindos a mais um Poder Global. Eu sou o Lucas Dumas e Castro, professor de História e, escritor do Brasil Cão, sempre fazendo meu marketing especial. Estou aqui com meu amigo Gabriel Batista. Beleza, meu irmão? Tudo Tronks. Pronto para mais uma semana. Mais uma live, rapaz. Mais uma live. Estamos aqui, Bom. galera. Sempre pedindo para você deixar o seu like e subscribe. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos, como diz o Paulo Figueiredo, que eu vou roubar essa frase dele, que é muito boa. E deixe seu comentário também, tá? Muito importante pra gente. Estou aqui com esse cara, o homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e o homem do marketing. E aí, Gabs? Beleza? Para mais uma live dessa. Mais uma live especial. E hoje é bem interessante, é sobre a Assembleia Geral da ONU. Então, galera, mais uma vez, deixe seu like, curta, inscreva-se, comente, né? E vamos que vamos. Ative o sininho. Isso, importante, para ter noção do conteúdo. Vamos nessa, vamos que vamos. Então, Gabs, semana que vem teremos os discursos. Já começou, mas teremos os discursos dos líderes que a gente vai analisar na semana que vem. Nessa semana, nós vamos aqui fazer uma previsão. Uma prévia. Uma prévia, né? Do que vai ser essa Assembleia Geral da ONU. A gente vai ter muita coisa de Oriente Médio, né? A gente vai ter muita coisa de Brasil também, né? Sim. E nós vamos ter muita Ucrânia, Rússia, Polônia. Cara, vai esquentar. Vai ferver. Irã também, acho que vai entrar. China até menos, mas eu acho que Polônia vai cuspir marimbondo. Com certeza vai cuspir marimbondo. E eu estou muito curioso para ver o discurso do presidente Lula, do Brasil, que eu estou bem curioso para saber como é que se ele vai falar alguma coisa em relação aos Estados Unidos, se ele não vai falar, enfim. É que me preocupa, né? Que a coisa não está muito legal, né? Não é por ele ser de esquerda, não. É porque ele anda falando muita besteira. Diplomaticamente não dá para a gente negar isso, não, porque tá ficando... E Venezuela também. O Maduro não vai, com certeza, né? Em Nova York, né? Senão ele é preso. Mas apesar... Aí é uma coisa interessante que eu já queria comentar, já falando da Assembleia Geral, como é que ela foi constituída, né? Eu vou falar um pouco da história dela, mas muita gente veio me perguntar isso. Pô, e aí? Tá com visto restringido em relação ao, por exemplo, o caso do Alexandre Padilha, né? O próprio presidente Lula estão com visto ali bem... alguma autoridade do Supremo, por exemplo. Cara, então, a ONU é o seguinte, vamos falar um pouco da história da Assembleia Geral, e eu chego nessa parte, que é importante, porque é realmente uma curiosidade que eu até respondi para essas pessoas, mas eu vou falar aqui, que eu acho que é importante. Bom, primeiro é o seguinte, por que foi criada a ONU? Né? Vamos botar aqui as coisas às claras. Quando você teve a Segunda Guerra Mundial e o nazismo e tudo mais, o que ficou bem claro para a humanidade no pós-guerra? Primeiro, até que ponto chega o poder de uma ideologia, né? Ou seja, até que ponto vai a crueldade do ser humano com relação a uma ideologia, porque o nazismo ele não tem base científica nenhuma, ele é só ideológico e uma ideologia perversa, sabe? E sob o manto da ciência, daquela ideia do darwinismo social absurda, que já foi totalmente superada, né? O nazismo ele foi uma tragédia humanitária. E o que a ONU percebeu? Olha, para a gente... Existiam as ligas das nações e tal, mas foi preciso fazer uma organização das Nações Unidas, porque é o seguinte, cara, o nazismo acontece por quê? Quais são as razões? E aí viram lá atrás, né, que uma das coisas que mais irritou os alemães e que fez ir para o nazismo não foi a Grande Depressão, e isso não estava no controle,
né, das nações, ou seja, o boom econômico, a crise econômica do mundo. Mas a outra, né, situação foi o fato de você ter feito tratados muito ruins para a Alemanha, e tratados esses que não seriam tão ruins se você tivesse todo mundo em conjunto. E esse tratado foi o Tratado de Versalhes, um tratado horroroso para a Alemanha. Foi um tratado até que humilhou a Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. Isso foi um fator. E viram que, cara, para a gente fazer tratados internacionais, mesmo que a pessoa seja perdedora de guerra, ela tem que ter uma voz, ela tem que ter uma coisa, porque senão pode vir algo muito pior, que foi o caso do nazismo. Então foi por isso que decidiram fazer a ONU e tudo mais. É claro que a ONU hoje, aliás, sempre foi bem bagunçada, mas hoje realmente está no ápice dela, né? Porque, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, ninguém respeita mais essa porcaria, né? Não tem mais. Recomendação do Conselho de Segurança da ONU, ninguém respeita, sabe? Nem do lado de Israel, nem do lado do Irã, nem do lado da China, nem do lado da Rússia, da Polônia, ninguém respeita mais nada, né? Sabe? É o bel prazer. Você pode ter todo o tratado do mundo, mas é a lei do mais forte, no final, entendeu? Pois é o bel prazer. O interesse está acima de tudo. Mas a ONU foi criada por isso, né? E aí, para começar a live, né, eu já estou só dando coisa, já dei essa pegada de história, falando um pouco sobre essa questão do Brasil, começando a nossa live, porque eu sempre falo que a história vem antes de começar a live, né? Eu tenho sempre essa ideia. A história está acima. O seu cargo-chefe, né? Meu cargo-chefe. Começando a live, já falando sobre a questão dos vistos, né? E mais uma vez, que todo mundo fala isso para mim, que eu tenho que deixar Então, deixe seu like de novo, tem que ficar fazendo isso. E aqui, só um adendo com relação à ONU. Quem criou a ONU, né, foram 2 subsecretários da União Soviética. Quais foram? Só para... Os nomes? É. Agora não sei de cabeça. Mas foi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Vai falando aí. Não, tô esperando. Tá. Essa aqui eu vou te pegar. Quais foram? Vamos lá. Mas vamos aí. Não, vou falando. Mas vamos lá, galera. Depois que os 2 subsecretários, que a gente não sabe o nome, da União Soviética, criaram a ONU, o Brasil ele tem a prerrogativa de ser o primeiro a falar, por conta de um cidadão. Eu vou dar aqui, aparecer aqui a imagem. Entendeu? Ó, de novo, ele vai para o lugar errado. Ah, não, agora tá certinho. Esse cidadão aqui, aí, ó, que até parece um pouco contigo, hein, Gabriel? Vou te falar aqui. Oswaldo Aranha. Tem um testão, né? Parece um pouco, hein? Já falou. Oswaldo Aranha, né? O Oswaldo Aranha, ele foi, na época do Getúlio Vargas, o lado que ficou que quis ficar do lado dos Estados Unidos. Ele fez um trabalho importantíssimo, sabe, na ONU, e por conta dele, tá? O trabalho dele foi de diplomacia, de trazer o Brasil para o cenário global. Por conta dele, o Brasil tem esse princípio da abertura. Tá entendendo? A abertura dos discursos. O Lula será o primeiro a discursar. E aí, vamos lá. Vamos aqui, depois da gente falar a nossa parte histórica, né? Tô guardando aqui os nomes, hein? Só para eu essa zoada aí. Posteriormente a isso, muitos tratados foram feitos, muitas coisas foram colocadas, e surgiu essa questão agora, né, sobre os vistos, né, porque alguns vistos de autoridades brasileiras estavam restritas, sabe? E aí foi concedido principalmente para Alexandre Padilha, que foi o cara que fez lá o programa dos Mais Médicos, etc.
e foi concedido, porém, com uma limitação dele só poder andar 5 quarteirões. A Janja também está limitada, saiu a notícia agora. Mas foi concedido o visto. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar aqui como é que é. É o seguinte, eu nem peguei isso aqui. Pelo seguinte, como a sede da ONU é nos Estados Unidos, isso foi uma cessão que a ONU fez, os Estados Unidos, eles também tiveram que fazer algumas concessões. Uma delas, na seção 11, que está muito bem clara, é que, independentemente das questões que existam entre dois países, esses países terão que estar lá. Então, os Estados Unidos é obrigado a dar um visto, mesmo que limitado, mas é obrigado a dar visto para autoridades brasileiras. E, ele deu até para o Lewandowski. Independentemente das relações. Se tem um evento da ONU, é obrigado a dar. Seção 11, seção 12, seção 13 da ONU. E isso é muito importante, porque é assim que tem que ser mesmo, tá? Você imagina, por exemplo, 2 países em guerra, Israel e Palestina. Ah, vou só chamar Israel. Estados Unidos, não, eu só tenho relação com Israel. Não, tem que chamar a Palestina, tem que ouvir o que eles têm a dizer. Entendeu? Ah, Turquia e tal. Tem que chamar todos os dois. A ONU faz essa imposição e é uma imposição correta. Então, independente da relação que existe entre Brasil e Estados Unidos, tem um evento da ONU, as autoridades brasileiras têm que ir, entendeu? Pode ser um visto restrito? Pode ser. O próprio Maduro, se for chamado para... se ele quiser, ele pode estar nas Nações Unidas discursando. Não sei se ele vai querer, mas que ele pode estar lá, pode, entendeu? O evento da ONU, ele pode estar, entendeu? Independentemente da relação que a Venezuela tem com os Estados Unidos. Isso foi uma confusão que fizeram, entendeu? Não significa que os ministros, que coisa, não estejam com visto restrito. Por evento da ONU, eles podem ir. Agora, por exemplo, para Disney não pode ir, entendeu? Para outro lugar não pode ir. E até mesmo nesse visto que foi dado por Padilha, para Alexandre Padilha, e para outras autoridades brasileiras, é muito restrito. Ó, é o evento da ONU, hotel, acabou. Casa. Igual deram para os senadores. Exatamente. Da oposição. Em casa, entendeu? Então, é a situação, sabe? Essa é a situação do Brasil hoje. Para vocês verem como está a situação. Mas, vamos falar aqui um pouco sobre o que será, e aí o tema da nossa live. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e vamos agora... Eu não estou achando aqui, mas vou fazer o seguinte, vou trazer para a próxima live essa informação. Tranquilo. Eu lembro que eu vi isso, eu vi em um vídeo e eu li sobre. Inclusive, eu tenho um dos livros. Nós acreditamos em você, pode ficar tranquilo. Mas, mesmo assim, toda vez que tu vier com uma dessa, eu vou dar uma sacaneada. Eu vou zoar você. Vou deixar você em saia justa agora. Tô brincando. Mas, voltando aqui, deixe seu like, curta, se inscreva, compartilhe, porque agora, começando o nosso tema da live, falando sobre o que será discutido, e nós vamos fazer aqui uma previsão. Depois da minha pequena aulinha de história, que eu sempre faço, vamos agora ao que interessa, né? Ou seja, o mais importante. Bom, primeiro fator, né? Vamos deixar o Brasil por último. O Brasil também é um tema importante, tá? No final da história. Aliás, aconteceram movimentações no Congresso Nacional e que tem muito a ver com a Magnitsky, né? E a gente vai falar sobre isso também. Só que vamos primeiro em partes. Vamos começar por um tema que eu tenho certeza que será discutido, que é essa invasão, operação terrestre de Israel em Gaza. Isso vai ser um tema. E eu só vou mostrar aqui uma coisa, Gabs, que eu peguei, que é muito interessante. Que é isso aqui, ó. Os comitês da ONU, sabe? Já começou a Assembleia Geral, tá? Já foi definida. Só que os discursos começam semana que vem, né? O importante é as negociações e os discursos dos líderes que é a semana que vem. Mas os comitês aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Primeiro comitê, desarmamento e segurança internacional. Com certeza,
vai ser um fator. Trata da questão do desarmamento e de segurança internacional. Segundo comitê, econômico e financeiro. Também é um fator que vai ser muito discutido. A questão do BRICS, com dólar, enfim. Vai ter discurso da China falando do BRICS, falando do dólar. Com certeza, eu acho que o discurso chinês vai ser voltado para esse fato, pelo menos a minha opinião. Foca nas questões econômicas e internacionais. Terceiro comitê, social, cultural e humanitário. Aborda temas de caráter social, cultural e humanitário. Pode ter Oriente Médio, pode ter aquela questão com a Palestina aqui. Quarto comitê, política especial e descolonização. Lida com uma variedade de assuntos políticos não abordados no primeiro comitê com questões de descolonização. Quinto comitê, administrativo e orçamentário, responsável pela administração geral da ONU e dos seus filiados. Eu tenho certeza que um tema que vai pegar é essa operação terrestre em Gaza. E você trouxe vídeos muito bons sobre isso. Eu vou mostrar um aqui. Porque Israel voltou a invadir Gaza, só que agora terrestre, tá? Por terra. Com o objetivo de ocupar definitivamente a Palestina. Exatamente. E é óbvio que Irã, que está totalmente enfraquecido, não tem como fazer nada. O Catar também é um que vai fazer um discurso em relação a Israel. Não gostou de ter esse... Enfim, a gente ainda não sabe direito se o Catar foi conivente com o ataque que aconteceu semana passada às lideranças do Hamas ou não foi. De repente o Catar vai fazer... A informação pós esse incidente aí está bem escasso. Não dá... A gente ainda não sabe direito. Tem que esperar como é que vai ser essa questão aí da ONU mesmo. Mas o primeiro-ministro tem dado declarações contra Israel. Tá? Sim. E também a questão com o Iêmen, continua os ataques, mas não tem como bater Israel e tudo mais. Hezbollah no Líbano, enfraquecido também. Só que surgiu, como eu falei lá atrás, surgiu um país que está tomando um lugar do Irã aos poucos, que é a Turquia. Sabe? Turquia que colocou o HTS, que é o grupo que tomou o lugar do Assad na Síria, começa a fazer as suas articulações. E você me trouxe uma notícia que, para mim, reforça muito isso. Tá? E articulações, eu estou muito curioso para ver o discurso do Erdogan na ONU por conta disso. A gente vai analisar depois o discurso de cada um. Mas eu quero ver o que o Erdogan vai dizer. Porque a Turquia tomou um lado contra Israel muito forte. Está tomando um local que era do Irã. Um lugar que era do Irã. E você me trouxe uma notícia que me faz acreditar nisso veementemente. Sabe? Que foi isso aqui, ó. Sabe? Aliás, eu acho que fui eu que trouxe essa notícia, não sei. Mas foi isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Ataque israelita contra o Hamas e vergonha o Catar. Será a Turquia o próximo alvo? Essa notícia saiu na Euronews. Sabe? Os ataques israelitas contra os líderes do Hamas no coração de Doha, enquanto eles analisavam a proposta dos Estados Unidos para cessar fogo em Gaza, colocaram o Catar numa situação embaraçosa, né? E há especulações que a Turquia possa ser um alvo por conta, principalmente das colinas de Golã, sabe? Que estão ali naquela fronteira com a Síria.